E assim, quando Fred foi visitá-la novamente, depois de semanas longe dela, Natalie, chorando muito, revelou ao jovem que os dois não poderiam mais ficar juntos. Fred levou um choque enorme. Uma das únicas coisas que o mantinha motivado para continuar e lutar até que o serviço obrigatório terminasse era justamente Natalie. Natalie hesitou em repetir as palavras "quero terminar com você". Naquele instante, Fred percebeu que, caso ele insistisse, poderia convencê-la a seguir com o relacionamento. No entanto, o seu amor por ela era muito grande para tamanho egoísmo. Sendo assim, com muita coragem e dor no coração, Fred concordou com o término e desejou a maior sorte e felicidade do mundo para Natalie. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Fred Smith era capitão do exército, mas antes disso, durante a sua juventude, odiava o serviço militar obrigatório. Fred tinha muitos planos para a sua vida. Na verdade, até a sua pré-adolescência, não fazia a mínima ideia do que queria para a sua vida. Até os seus 13 anos de idade, Fred era um garoto tímido e solitário. Acabou se tornando um menino sedentário que só tinha interesse em ficar em sua casa jogando videogame ou no celular quando a televisão estava ocupada. Nessa época de sua vida, Fred sentia muita falta de seu pai. O garoto gostava muito do pai. No entanto, o mesmo exercia a carreira militar desde que Fred era muito jovem. Isso os impossibilitava de formar um relacionamento próximo e duradouro, e Fred ficava nervoso com isso. Mas sua mãe, Grace Smith, tentava confortá-lo e explicar que o pai não poderia estar por perto. Mas Fred nunca compreendeu tal situação e cresceu revoltado com isso. Grace contou que o seu companheiro decidiu seguir carreira militar quando era jovem. Quando o mesmo foi dispensado, ele ficou chateado, mas continuou tentando até que conseguiu. Porém, Fred não entendia o pensamento do pai, porque ele havia escolhido uma profissão que o mantinha longe de sua família. Fred se perguntava isso todas as vezes que se lembrava de seu pai. O garoto tinha uma irmã mais velha chamada Olivia Smith. Ela revelou ao irmão que também odiava isso quando mais nova. No entanto, entendeu que era o que o seu pai amava fazer. Sendo assim, deixou de questioná-lo e passou a apoiá-lo. Graças ao relato da irmã, Fred deixou de sentir raiva de seu pai, mas desde então acabou pegando o ranço do serviço militar. Então, pouco depois que Fred completou 14 anos de idade, o seu pai acabou falecendo no campo de batalha. Tamanha foi a tristeza de Fred que se revoltou ainda mais. Nessa época, o jovem ficou sem rumo e sem objetivos para a sua vida. Foi quando ele conheceu Natalie, a jovem que mais tarde se tornaria o grande amor de sua vida. Quando Fred conheceu Natalie, mudou completamente. Ele tinha traçado vários objetivos em sua vida que ganharam luz novamente e voltou a ter ânimo para os estudos. Afinal, ele havia ganho uma motivação que era justamente Natalie. A mãe e a irmã de Fred também adoravam a garota e acreditavam que ela seria a pessoa certa para fazer Fred feliz. Desde cedo, juntos formularam planos que envolviam desde casamento até carreira profissional e viagens. Fred estava crente que conseguiria se tornar um grande profissional na área de tecnologia. Porém, algo que Fred não estava esperando aconteceu. O jovem definitivamente não queria passar no serviço militar. No entanto, foi obrigado a se alistar. Fred completou 18 anos de idade e era chegada a hora de ele fazer o seu alistamento e assim o fez. Todavia, aconteceu o que ele mais temia. Fred foi aprovado e teria que servir o exército. Os seus planos foram por água abaixo. Ele tentou reverter a situação, mas não tinha nenhuma maneira de fazer isso. A vida de Fred não foi nada fácil enquanto ele prestou serviço militar obrigatório. O jovem já imaginava que o tratamento lá dentro seria muito duro. Porém, acabou sendo pior do que ele esperava. Infelizmente, os seus superiores eram extremamente abusivos, de modo que maltratavam e até humilhavam os soldados de propósito sem nenhuma necessidade. Chegou a um ponto que Fred não sabia mais se os seus superiores estavam fazendo aquilo como um meio de ensino ou apenas para se divertirem. Todos os dias e momentos, ele desejava sair daquele lugar. No entanto, não podia pensar em chorar, pois se fosse flagrado, o seu castigo seria no mínimo aterrorizante. Quando Fred havia acabado de entrar, Franklin, que estava responsável pelo jovem, o deixava em paz. Porém, conforme o tempo se passou, o homem aos poucos percebeu quanto Fred sentia falta de sua família. Quanto mais Franklin percebia isso, mais maltratava o garoto.
Mas não era apenas Fred que sofria nas mãos de Franklin. Todos da mesma unidade que o jovem também sofriam com os maus tratos do superior. No entanto, por algum motivo, Franklin tinha Fred como seu alvo principal. Em seus poucos dias de folga, Fred ia visitar a sua família e a sua namorada. Era um alívio para ele. Porém, o jovem nunca abriu a boca para reclamar ou sequer compartilhar sobre o tratamento que recebia lá dentro. Afinal, caso sua mãe soubesse, mesmo não podendo fazer nada legalmente, a mulher não deixaria de tentar. Era capaz de fazer loucuras para proteger os seus filhos. Por causa disso, se manteve calado. Fred conseguiu continuar empurrando seu relacionamento daquela maneira. Entretanto, houve um momento em que isso se tornou um incômodo para Natalie. Como já citado, o casal havia feito muitos planos. Ambos adoravam família e eram o tipo de pessoas que gostavam de conviver juntas o tempo todo. Todavia, com essa mudança drástica de vida, sem poder ver o seu companheiro direito, não era exatamente o que Natalie sonhava e queria para si. A jovem tentou manter a relação viva com Fred o máximo possível, mas em certo momento ela não conseguiu mais resistir. E assim, quando Fred foi visitá-la novamente, depois de semanas longe dela, Natalie, chorando muito, revelou ao jovem que os dois não poderiam mais ficar juntos. Fred levou um choque enorme. Uma das únicas coisas que o mantinha motivado para continuar e lutar até que o serviço obrigatório terminasse era justamente Natalie. Fred não conseguiu deixar de pedir que ela pensasse em reconsiderar e pensar direito. Afinal, o garoto percebeu que ela não queria fazer aquilo. Natalie hesitou em repetir as palavras "quero terminar com você". Naquele instante, Fred percebeu que caso ele insistisse, poderia convencê-la a seguir com o relacionamento. No entanto, o seu amor por ela era muito grande para tamanho egoísmo. Sendo assim, com muita coragem e dor no coração, Fred concordou com o término e desejou a maior sorte e felicidade do mundo para Natalie. A menina desabou. Começou a chorar descontroladamente enquanto dava o que seria muito provavelmente o seu último abraço em Fred. Fred voltou ao quartel entristecido, muito entristecido. Era como se a maior parte de sua motivação tivesse ido embora. O grande problema disso é que Franklin percebeu a sua tristeza. E mesmo Fred realizando todos os seus deveres de maneira correta, Franklin continuava criando motivos para maltratá-lo. Infelizmente, Fred ainda tinha um longo caminho pela frente nessa vida de sofrimento. Qualquer atitude que ele tentasse tomar contra o seu superior, o jovem poderia sofrer punições e até mesmo ser preso. A vida de Fred definitivamente não era mais a mesma. Sem uma motivação, era como se ele não tivesse mais motivos nem mesmo para sair dali. A essa altura, a única coisa que ele tinha era sua mãe e sua irmã. Fred resolveu aceitar logo a sua situação de uma vez por todas, o fato de que ele teria que cumprir o seu tempo de prestação de serviço militar obrigatório. Depois disso, pensaria no que iria fazer de sua vida. No entanto, algo fez com que Fred criasse uma nova linha de pensamento e criasse novos objetivos em sua vida. O tratamento que o jovem estava recebendo começou a irritá-lo de uma maneira insuportável. E não era só com ele. Fred viu seus companheiros que se encontravam na mesma situação passarem por coisas horríveis. E assim, depois de alguns meses lá dentro, Fred tomou uma decisão. O jovem pretendia se destacar o suficiente para seguir carreira militar. Fred marcou bem os rostos dos superiores que agiam de má fé, não com o intuito de ensinar os jovens soldados, mas sim de maltratá-los e brincar com as suas respectivas vidas. Fred prometeu a si mesmo que mudaria aquela situação, tanto a sua quanto a de seus companheiros. Mesmo se passando algum tempo, Natalie sentia muito a falta de Fred. A jovem era bem de vida financeiramente falando. Além disso, era bonita e inteligente. Com certeza poderia facilmente encontrar outra pessoa que se interessaria por ela rapidamente. Mas para Natalie, Fred definitivamente era uma pessoa diferente que compartilhava dos mesmos sonhos que ela. Além disso, haviam passado um bom tempo juntos. Tinha toda a questão do costume e apego. Natalie achava que dificilmente iria encontrar uma pessoa como Fred, ao menos não tão rápido. Os seus planos eram simples e lógicos. A jovem terminou a escola e foi para a faculdade. Ela pretendia fazer veterinária quando ainda estava com seu companheiro, mas tamanho foi o seu medo de continuar com as mesmas pretensões que tinha quando namorava Fred, que a jovem decidiu trocar. Anos se passaram e muita coisa já havia mudado. Fred conseguiu cumprir o seu grande objetivo. O homem de 40 anos de idade teve um desempenho incrível no exército.
Desde que Fred tomou a decisão de que faria as coisas diferentes e mudaria tudo o que estava errado, a situação mudou completamente para ele. Mesmo com as humilhações do momento, o jovem começou a se destacar e levar muito mais a sério, de modo que passou a ser cada vez mais notado. Mas é claro que seu superior não queria ver o seu sucesso. Por causa disso, o homem sempre inventava motivos para poder castigá-lo. Mas Franklin não conseguiu conter o sucesso de Fred, que fora promovido 2 vezes no decorrer dos anos. Houve um momento em que ambos ficaram com a mesma patente, de modo que Franklin não pôde fazer mais nada para prejudicar Fred. Naquela época, Franklin ficou assustado e com medo do que poderia acontecer caso Fred subisse de cargo novamente. Afinal, viraria o seu superior. Franklin até tentou atrapalhá-lo da maneira que podia. Afinal, já não podia mais dar ordens e nem castigá-lo como fazia anteriormente. Fred estava focado nos estudos, e então, depois de fazer mais uma prova, o homem conseguiu o cargo que tanto almejava. Fred se tornou capitão do exército. Quando Franklin recebeu a notícia da promoção de Fred, ele simplesmente não acreditou que aquilo realmente era verdade. Sabendo que Fred era o seu novo superior, Franklin passou a disfarçar as suas atitudes, puxou o saco de Fred e disse: "Valeu a pena o tratamento duro que lhe dei. Olha só onde você está agora." Franklin disse isso logo na primeira vez que viu Fred chegar no quartel. No entanto, Fred não pretendia pegar leve com ele. Queria puni-lo por tudo o que havia feito, mas não por vingança, e sim por justiça. Fred não achava justo um homem do exército fazer tantas coisas ruins com seus próximos e sair impune. Fred deixou claro que as consequências para os seus atos seriam lentas e dolorosas. Além disso, Fred também foi o responsável por mudar para melhor a situação do quartel como um todo. Foi a favor, principalmente, dos soldados recém-chegados que tinham as mesmas condições que ele no passado. Aquilo foi um colírio para os olhos dos soldados que eram vítimas de abuso por parte de seus superiores. Em um determinado dia, Fred foi enviado ao quartel vizinho para cumprir uma tarefa. Os soldados ficaram com medo do que poderia acontecer com a ausência do capitão. No entanto, tamanha era a autoridade de Fred no local que os responsáveis pelos soldados nem pensaram em fazer algo que fosse contra as ordens de seu capitão. Sabendo disso, Fred partiu tranquilo. Natalie fazia o seu trabalho com competência e alegria. A mulher atuava como médica oficial do exército há anos e estava acostumada a exercer a sua função com maestria. Natalie não perdoava os espertinhos que ficavam fingindo estar doentes apenas para não voltar ao trabalho. Ela fazia todos os dias a checagem de como estavam os doentes. Se estivessem bem, Natalie os mandava de volta. Mas isso não fazia com que Natalie fosse menos amada. Na verdade, era totalmente o contrário. Há tempos o quartel não tinha uma profissional da saúde que era tão amada. Natalie era gentil e sempre tratava os soldados com seriedade e respeito, quaisquer que fossem os seus problemas. Ela casou-se com 26 anos de idade e ficou viúva aos 31. Infelizmente, o seu companheiro faleceu em um acidente de carro que os dois sofreram enquanto faziam uma viagem. Felizmente, Natalie conseguiu sair viva, embora tenha ficado gravemente ferida. No entanto, a sua bebê que estava em seu ventre não resistiu. Desde então, a mulher nunca se relacionou novamente. Depois que perdeu seu marido e sua filha, que nem tinha nascido, foi difícil para ela suportar a dor. Natalie só conseguiu se reerguer muito tempo depois. Com 39 anos de idade, a mulher ainda não tinha superado completamente. Afinal, não é algo que possa ser superado com tanta facilidade. Todavia, já estava bem melhor do que antes. Natalie tinha acabado de terminar de examinar mais um de seus pacientes. Sendo assim, decidiu ir para o seu intervalo. Ela estava comendo enquanto conversava com as suas colegas de trabalho, quando de repente, Natalie avistou alguém que tinha uma aparência familiar. A mulher tinha certeza que já havia visto o rosto daquele capitão. Era Fred e ele estava conversando com outros homens do quartel um pouco distante da mulher. Entretanto, Natalie ainda não tinha o reconhecido. Demorou mais alguns segundos, mas finalmente a memória veio à tona. Natalie teve algumas lembranças de seus momentos com Fred durante a juventude. Ela arregalou os olhos e não acreditou que aquele fosse realmente ele. No entanto, os seus pensamentos foram interrompidos por uma de suas colegas que chamou pelo seu nome. Natalie olhou para a mulher confusa, como se tivesse acabado de acordar de um sonho. A amiga ficou confusa e perguntou se Natalie estava bem. A mesma respondeu que sim e em seguida voltou a olhar para a mesma direção de antes. Porém, Fred não estava mais lá.
Teria sido a minha imaginação, pensou Natalie. A sua vontade era de se levantar e ir atrás do homem para checar se realmente era quem ela estava pensando que era. Todavia, não queria parecer nenhuma louca na frente de ninguém. Sendo assim, se manteve no refeitório. Fred estava conversando no refeitório com alguns cabos do exército a fim de cumprir a tarefa que estava fazendo ali. E então, um deles pediu para que Fred o seguisse, pois o levaria até o major que solicitou a sua presença. Mas antes de ir, Fred olhou para o lado em direção ao refeitório e viu alguém que ele considerou ser muito familiar. Não, na verdade, Fred tinha certeza de quem era aquela pessoa, pois durante toda a sua vida, aquela pessoa havia sido a única com a qual ele teve um relacionamento sério até aquele instante. Fred tinha certeza que aquela era a Natalie, mas a mulher estava virada com a cabeça em direção à sua amiga, que estava sentada ao seu lado. Fred não pôde esperar ela virar a cabeça em sua direção. Acabou se retirando do local. Quando Fred finalmente terminou de fazer a tarefa confiada a ele, se preparou para ir embora. Todavia, se lamentou. Não queria ir embora sem falar com a pessoa que muito provavelmente seria a Natalie. Mas tinha deveres a cumprir, por isso não poderia gastar tempo procurando-a. No entanto, não foi necessário, pois a pessoa que ele procurava estava esperando por ele no portão de saída. Natalie não queria permitir que aquele homem fosse embora antes de confirmar se realmente era Fred. Ambos ficaram frente a frente, ficaram calados por breves segundos após se cumprimentarem. E então, Fred tomou a iniciativa e perguntou se ela era a Natalie. Porém, a mesma perguntou no mesmo momento se ele era Fred. E assim, depois que concordaram ao mesmo tempo, ambos começaram a dar risadas. Os dois ficaram alegres depois de se verem novamente. Não acreditaram na enorme coincidência. Natalie achou que não havia mais possibilidades de Fred estar no exército, visto que seus planos na época eram totalmente diferentes. E Fred não fazia a mínima ideia de que Natalie se tornaria uma profissional da saúde do exército. Ela havia desistido de sua primeira faculdade logo no segundo semestre e acabou fazendo medicina. Aquele foi um momento nostálgico para ambos, pois era como no passado. Era como se eles tivessem pausado a relação no passado e dado um play naquele momento. Com o tempo, Fred e Natalie iniciaram um novo relacionamento, mas dessa vez tudo daria certo, pois além de atuarem no mesmo ambiente, eles tinham tempo suficiente para realizarem os seus respectivos planejamentos. Fred não fazia a mínima ideia que mesmo depois de tanto tempo, ele se tornaria tão feliz. Você acha que o serviço militar obrigatório se tornou um problema na vida de algumas pessoas que já tinham o seu plano de vida traçado? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo!